Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre com imensa gratidão que nós recebemos todos aqui para mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Sob as bênçãos de Deus, nos cuidados de Jesus e no amparo da equipe Dr. Pedro Luiz. A Dani vai ler a mensagem inicial, nós vamos fazer a nossa prece e Carol vai nos auxiliar com as perguntas. Que a paz do Cristo esteja conosco nesse nosso estudo. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Valores. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Vamos lá, fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de mais um estudo na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Jesus, nosso Mestre, Cristo de Deus, nos fortalece e nos ampare, Senhor, para que cada palavra, cada abraço, cada vibração da espiritualidade maior possa tocar os nossos corações, ativar a nossa emoção e nos tornar capazes de aprender e praticar o Evangelho do Cristo, que é de justiça, de amor e caridade. Mestre, com sabedor que é Pai das nossas imperfeições, ampara-nos com a vossa misericórdia, para que cada um de nós, encarnados e desencarnados, ligados, vinculados ao aprendizado do Teu amor, possamos todos vibrar na esperança de uma nova caminhada, na esperança de um olhar mais fraterno, na esperança de que nossas mãos, nosso sentimento e nossa emoção possa trabalhar em Teu nome. Mestre Jesus, que esta paz e esta vibração de tanto amor e de luz e caridade chegue aos hospitais, em todos aqueles que cuidam dos doentes, em todos aqueles que trabalham nas faxinas e nas limpezas, de todos os cantos deste nosso planeta. Que cada um de nós sejamos um pontinho de luz, para também aprendermos a limpar essa esfera tão maravilhosa do nosso planeta com pensamentos e atitudes melhores. A esperança e a certeza de dias melhores fortalecem a nossa fé, não só acreditando, confiando no vosso amor e nos fortalecendo para nos tornarmos cada dia melhor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. Questão 990, pergunta: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Resposta: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Miramês, arrependimento. Arrepender do que fez de mal é, pois, prova de que a medida está cheia de ofensas e a natureza espiritual requer mudanças, por ter sido a alma criada por Deus para a paz e o amor. O mundo do futuro vai ser habitado, em sua maior parte, pelos arrependidos, pois será mundo de regeneração. As almas não vão mais cometer faltas, e sim reparar as que já cometeram. O arrependimento se dá no estado corporal, espiritual ou em qualquer estado intermediário em que se estiver, mas ele nasce do espírito, na sua profundidade, clareando ideias e manifestando impulsos do bem, para que o amor seja projetado em todas as direções da vida. Arrepende-te do que fizeste de mal e limpa o teu coração pela força divina da caridade, que tens com abundância no coração e na consciência,
sem perder as pegadas de Jesus. Pessoal, nós estamos entrando num tópico, né, na parte 4ª, que é a parte final do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos foi a primeira obra codificada por Kardec e ela resume todas as explicações que aqui estão. É o Consolador prometido, abençoado por Jesus, nos ensinando a verdade da vida. Nós não podemos confundir, gente, morte com vida, reencarnação com vida, nascer com vida. Porque Cristo, Deus, nos deu a vida. E Cristo veio nos ensinar como viver para alcançarmos a luz e sermos puros trabalhadores de Deus, essência divina. Então, quando nós falamos, nós estamos no tópico que é expiação e arrependimento. A gente fala muito isso na doutrina, expiar, né? Muitos confundem karma, expiação, arrepender. O que é isso? Céu, inferno, se não arrepender? É muito simples. Neste capítulo, nesse último tópico, depois que já nos ensinaram tudo sobre a natureza, sobre os espíritos, sobre as leis morais, sobre as quais o mestre nos ensinou tão bem, expiação e arrependimento é um tópico que ele vem nos remeter às penas e alegrias futuras, consequência de nossas ações perante a nossa vida. Não vamos limitar a nossa vida a uma reencarnação, a este corpo, essa família que nós nos ligamos. Esta vida, né, esta reencarnação, essa família onde nós estamos inseridos, a forma como nós nascemos, o lugar, as pessoas, isto é uma oportunidade, uma misericórdia divina de renascermos no corpo. Mas todos nós somos espíritos velhos já, de muitas reencarnações. É muita teimosia, gente, para a gente aprender a domar e a lutar contra ela. Mas a misericórdia divina é tão grande que Deus, Ele não nos pune, Ele nos permite, Ele nos educa, Ele nos permite que nós possamos reparar as nossas faltas com a misericórdia do renascer, de reencarnar. Então, a expiação, por que esse tópico fala, né, de expiação e arrependimento? Então, a gente precisa entender qual que é o sentido dessa expiação. Essa expiação que nós estamos falando, essa que é escrita com X, ela no dicionário, o que isso significa? Purificação de crimes ou faltas cometidas, né? É o meio usado de se penitenciar, cumprir uma pena, um sofrimento compensatório de uma culpa. Expiação é um sofrimento compensatório de uma culpa. O que é arrepender? Né? O arrepender é o pesar, é o lamentar o mal cometido, é reconhecer que se fez um mal, não é carregar a culpa, é uma tomada de consciência do que fizemos. O arrepender é quando nós tomamos consciência, conhece-te a ti mesmo. E neste momento nós temos a coragem de reconhecer que erramos e queremos reparar. Essa é a grande alegria da vida. Olha, muitos de nós falamos assim, eu tenho certeza que eu não pedi para nascer nessa família, eu tenho certeza que eu não ia pedir para sofrer, eu não ia pedir para vir desse jeito, nunca. É claro que eu não ia pedir, não é possível que eu fiz isso. Só que, na verdade, quando nós aprendemos a diferença entre arrepender e ter remorso, entre reconhecer uma falha e não ficarmos presos na culpa e corrermos para o arrependimento, porque o arrependimento nos leva a uma ação de reparação. Quando nós somos capazes de reconhecer, nós estamos saindo da nossa infância espiritual e amadurecendo para seguir os caminhos do Cristo. Muitos de nós hoje estamos com 20, 30, 50, 70, 100, 100 e pouquinho, ainda correndo atrás de prazeres físicos. Nós temos que ser alegres, correr atrás do que é bom, sim. Erro nenhum. Trabalhou de forma honesta, sem seu dinheiro, pode viajar, pode fazer suas plásticas porque você está feliz e quer ficar bem. Erro nenhum.
tudo que vem a nós de forma justa, sem sacrifício e expoliação do outro, é muito justo. Problema nenhum. O problema é quando nós achamos que isso é mais importante que tudo. A matéria, esquecendo de olhar para o nosso próximo e entendendo que todos que estão à nossa volta, todos que estão em qualquer parte do nosso planeta, todos são nossos irmãos. Todos somos um. Então, a dor que faz um irmão sofrer longe, lá na África, ela tem que doer em mim e ser capaz de me motivar a sonhar e trabalhar por um mundo melhor em cada um de nós. Então, é muito importante a gente entender que a expiação é uma forma que nós temos de reparar o mal quando nós tomamos a consciência e nos arrependemos. Viver preso na culpa, choramingando, triste, revoltados e orgulhosos, porque muitas vezes o remorso nos adoece. Por quê? Arrepender, errei, foi mal, vou consertar, vou fazer outra coisa. Meu Deus, se eu cometi um crime, como é que eu reparo isso? Fazendo amor, curando as máximas de pessoas que eu puder, distribuindo, socorrendo, pedir perdão e auxiliando aquela família que de alguma forma nós lesamos. Não existe mal que não tem conserto, mas para isso nós temos que arrepender e trabalhar no bem. Nós contamos aqui há poucas semanas atrás, um jovem, por causa de drogas, se perdeu, cometeu um homicídio. Hoje ele tem uma ONG, ele pega menino de rua, ele ensina, ele corta cabelo, ele faz... ele vive hoje para recuperar pessoas, para que ele se sinta melhor diante daquele homicídio que ele causou. Então ele faz o bem e com isso ele vai se libertando desse processo. Isso é arrepender. O remorso é quando nós ficamos orgulhosos, não é possível que eu fiz isso. E a gente fica preso no nosso sentimento, no nosso eu. É como a criança mimada que nós somos ainda, como diz Divaldo, espíritos crianças, pueris. E o nosso orgulho, a nossa vaidade é tão grande que a gente fica com remorso, mas sempre ajuda, vitimiza. Colocamos alguém que nos atormentou e a gente fez isso. Né? Então, o remorso, gente, ele não é saudável quando ele não se transforma no arrependimento que vai gerar uma ação de fazer o bem. E aqui fala, questão 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Né? O que é esse arrependimento? Reconhecer a nossa falta, né? E aí os amigos respondem, no estado espiritual. Mas acontece que, o que eles respondem? Também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qualquer um de nós precisamos chegar, esperar o corpo morrer, desenlaçar do espírito, chegar no plano espiritual, estarmos de frente a todas as nossas faltas para depois arrependermos, ou agora nós já somos capazes de ter coragem de reconhecer que realmente a gente anda pisando na bola, que realmente a gente pode viver de uma forma que vai fazer o outro que está ao meu lado sentir melhor. Se eu não quero ajudar ninguém aqui, se eu não tenho ninguém, se eu sou sozinho, não conheço ninguém, contribui para essas ONGs e entidades, Cruz Vermelha, Fraternidade Sem Fronteira, tem 1000 equipes trabalhando e socorrendo pessoas. É uma forma de ajudar. Você tem dinheiro, mas você não quer se envolver? Então doe, né? Como os grandes milionários têm feito, pelo bem. É uma forma. Se a gente ainda não consegue dar afeto e dar amor, dê aquilo que está em suas mãos. Mas não deixa, doe com amor, que chegue ao próximo. Abençoados sejam aqueles que têm recursos e podem investir esses recursos no amor ao próximo. Todas as vezes que nós fazemos o bem, a quem quer que seja, plantar uma árvore, nós estamos melhorando o clima do planeta. Então, essa responsabilidade é muito grande. E nós já podemos isso aqui, ó. Então, esse arrependimento, né? Reconhecer a nossa falta, nós podemos reconhecer a qualquer momento, conforme a nossa capacidade de maturidade e aceitação. Então, onde nós estamos, o convite da dor não é para nos punir, é para nos fazer perceber o que realmente está em nós. A sintonia, as influenciações que nós recebemos, elas estão diretamente ligadas no que nós estamos emanando e sentindo,
bem escondidinho, que a gente não conta para ninguém. Mas porque nós entramos em sintonia, nós atraímos sintonias que não são boas. Nós não somos vítimas, nós somos os construtores da nossa história. Então, esse arrependimento nunca é tarde para começar, né? Então, assim, a coragem não é fácil, né? A gente reconhecer aquilo que a gente sempre falou no outro. Eu não quero ser assim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Muitas vezes eu me pegava falando e fazendo as mesmas coisas que eu detestava quando meu pai fazia. E eu era pequena e falava assim, e a gente descobre que a gente começa a descobrir que às vezes o que implicava nele é porque eu também era assim. Então a gente tem que ter coragem, que não é fácil, de descobrir as nossas faltas. É isso que está nos ensinando. Não vamos esperar, gente, mais uma reencarnação, 10, 20, 30 anos, para começarmos a olhar para dentro de nós. Essa pandemia tem esse convite. Fechar dentro de nós, o nosso quarto interior, reconhecer, né, entender a vida não como essa vida de carne nesta reencarnação, entendendo a vida como algo imortal e cada dia uma única oportunidade. O tempo não volta. Então, é muito importante. Não é para ninguém, não é para que nós ficarmos apologia à culpa, ao remorso, não. É começar a ação no Cristo, no bem. A próxima a gente explica melhor. Questão 991. Pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta: desejar o arrependimento, uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Questão 332, 975. Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Consciência do espírito em relação a uma nova reencarnação. Miramês, consequência do arrependimento. Podemos classificar como 3 as ocasiões de arrependimento do espírito. Há aquele que se arrepende dos erros praticados ainda durante a vida, o que se arrepende somente no momento do desencarne e, finalmente, aquele que se arrepende já no mundo espiritual. Cada uma dessas situações tem as suas consequências, com os devidos reparos a fazer. Podes notar que os grandes sofredores são amáveis no trato com os que os cercam. É o polimento da alma, o magnetismo turvo que está descendo dos centros ou dos corpos espirituais para a terra e deixando em paz aquele que foi motivo de guerra. O mundo está passando, como já falamos, alures, por fases agressivas, mas haja o que houver, Jesus está no leme da vida planetária e não deixa naufragar seu barco, que Deus lhe entregou por amor e para o amor. Se tens alguma coisa para te arrependeres, faze isso agora e continua trabalhando na tua intimidade, para que logo saia o sol no centro da tua vida, a iluminar a tua consciência. Questão 991, né? Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Por isso que a gente fala que muitas vezes a gente não fala, eu não pedi para nascer, a gente implorou. Qual que é a consequência do arrependimento, gente? Depois que nós já desenlaçamos do corpo, né? E já estamos no plano espiritual. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Expiar significa limpar as nossas mazelas, as nossas culpas, as nossas tristezas, os nossos remorsos embutidos, as nossas invejas, o mal que nós causamos. Em outras eras, porque era da época, costume da época. O que hoje nós consideramos hediondo. Antes era costume de época, de Idade Média, né? E aí, o que o Espírito faz? Quando nós arrependemos, nós tomamos conta da imperfeição que nos priva de ser feliz. Isso que eu estou falando é a resposta. E por isso nós aspiramos uma nova existência para poder limpar as nossas faltas. Quando nós constituímos dívidas, é um alívio que está. Então, quando a gente pratica o mal ao próximo, consciente ou inconscientemente, porque todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos, o nosso pensamento, ele gera energia. Então, aqui, olha, o que é a questão 991, né? A consequência do arrependimento. Reconhecer. Reencarnação, gente, é para evolução.
E quando nós nos arrependemos, a gente gera uma força transformadora. O arrepender, ele nos gera vontade de consertar. Ficarmos presos numa culpa, numa tristeza, ficar sem ação, é quando nós estamos tendo muita dó de nós mesmos, estamos com a síndrome do coitadinho. O Jerônimo Mendonça, numa hemorragia louca, ele disse que ele ia morrer. Jerônimo Mendonça ficou, sem movimentação nenhuma, sentia dor extrema no corpo inteiro, ficava numa cama maca e vivia cantando e dando palestras. Então ele teve uma hemorragia quando ele realmente parou com todos os movimentos, porque antes ele foi para a cadeira de rodas, às vezes movimentava um braço. Quando paralisou, todos os seus músculos ficaram travados e ele perdeu a visão total, ele ficou muito consternado. E aí ele teve uma hemorragia e ele morava numa cidadezinha próxima a Chico. E ele pediu, pelo amor de Deus, me levem para Chico, que eu tenho certeza que eu vou morrer. Dizem que ele teve uma hemorragia e que vários lençóis foram trocados durante essa viagem. E ele estava realmente numa situação muito ruim. E quando ele chegou perto de Chico, Chico fez a sua imposição de mãos, fez uma prece. Mas aí ele falou assim, nós temos um recadinho para você. Ele falou assim, pode falar, Chico, eu estou morrendo, estou indo. E morrendo de medo de ir, né? E aí ele falou assim, Emmanuel tem um recado. Qual que é, Chico, o recado? Eu vou encontrar com meus entes queridos. Ele falou assim, para de se vitimizar e seu problema é muito grave. Eu falei, qual que é? Você está com a síndrome do coitadinho. Você não é coitadinho. Você pode fazer muita coisa com a sua voz. Um homem com dor no corpo inteiro, paralisado numa cama, e tinha uma voz maravilhosa. E a partir daquele dia, ele falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Ele começou a fazer as palestras e cantar também. E a partir daquele dia, ele começou a trabalhar, e ele montou 2 asilos para idosos e 2 centros espíritas na região. E cuidava deles todos, e cantando, e dando palestra, e viajando. Então ele fala, no dia que eu deixei de achar que é coitadinho, eu descobri que eu tinha que transformar aquilo numa ação. Que eu tinha deficiência no corpo, não no espírito. E pelo espírito eu tive força de trabalhar. Então o que está falando a questão 991 é que nós não precisamos esperar chegar, perder uma reencarnação inteira, achar que somos vítimas e descobrirmos, diante da nossa realidade, quem nós somos de verdade. Nós somos um espírito que já vivemos muitas reencarnações e já aprontamos um pouquinho. E agora estamos tendo a alegria de vir reparar. Chico dizia que ele tinha consciência de algumas reencarnações. Então ele dizia que nós todos éramos criminosos, mas que alguns tinham sido pegos ou não, porque ele tinha consciência de vidas passadas. Então, todo o trabalho que ele fizesse ainda era pouco para se libertar da tristeza de algo que nós fizemos, mas no trabalhar com alegria, de levar alegria ao próximo. Então, é muito importante. Nós temos que entender que o remorso não vai nos levar a nada. E é muito interessante, gente, que muitos de nós falam assim, não quero morrer não, vou ficar dormindo. No exato momento em que nós desencarnamos, no exato momento, espíritos socorristas, sejamos nós bons ou não, vem nos amparar para nos ajudar no desligamento. Esse desligamento, ele pode ser extremamente leve, um pouco mais conturbado, conforme o nosso merecimento. Mas o que mais nos aflige é uma situação que ela é chamada de... eles falam, Kardec chama isso como se fosse uma ressonância magnética, mas o que ele diz é o seguinte, ele tem um nome, isso chama o passamento, está numa das obras de Kardec, o livro Cartas de uma Morta, que é da mãe de Chico Xavier, fala disso, Evolução em 2 Mundos explica isso, e a Gênese também explica. No exato momento em que nós nos desligamos, tudo que nós fazemos na vida está gravado em nós, centelha divina criada por Deus. Não é o nosso corpo, nem o nosso cérebro. No exato momento em que nós desencarnamos, nós temos como se fosse rebobinando a tela mental
nós vamos vendo todos os atos que geraram emoção e que nós nos emocionamos. O espírito vai sendo desenlaçado com extrema paz quando a maioria dos atos bons aparece, e com extrema aflição quando as nossas falhas vão surgindo. Essa tela mental, ele chama hiperamnese retrógrada. A mãe de Chico contava no relato Cartas de uma Morta que ela foi vendo toda a vida dela passando desde a infância até aquele momento. Então, muitas vezes, quando a gente conhece algum coleguinha que não foi muito bom, né? Eu tenho um amigo que ele conta, assim, de uma determinada pessoa, que eles sabiam que não tinha uma vida muito bacana, como foi desesperador. Como essa pessoa já estava numa situação física deprimente, degradante, e o pavor que ele tinha de ir, porque ele estava vendo as pessoas a quem ele tinha feito mal, alguns que ele tinha cometido algumas falhas mais graves, ou por causa de algumas ações, alguns irmãos desistiram de viver. O desespero desse homem. Ao passo que muitas vezes nós temos relatos de pessoas que vão como se estivesse viajando, voando. Então, este processo nós todos vamos passar. Conforme nós vivemos esta reencarnação, esse processo vai sendo diluído e ela é de uma forma mais amena. Por isso que é importante, né? A forma como nós vivemos determina a nossa próxima reencarnação e esse nosso desenlace. E às vezes você vai falar assim, mas fulano era tão bom e desencarnou de uma forma tão violenta. Se este espírito merecedor, às vezes ele é desligado do corpo antes do acidente acontecer para que não haja o choque. Ele é adormecido pela misericórdia divina, ele tinha um resgate kármico, físico, mas espiritualmente ele trabalhou no bem, então ele foi desenlaçado. A gente vê muitos relatos assim nas psicografias, né? O livro As Mães de Chico, a menininha que a mãe tanto sofria que afogou na piscina, ela conta que ela deu umas 2 braçadinhas, a vovó tirou ela da piscina. Aí quando ela falou a vovó, era a mãe do marido que tinha desencarnado. Ela não sofreu aquele afogamento que a mãe tanto se atormentava e se culpava. Então, isso tudo é o merecimento das nossas ações. Por que nós estamos falando disso? Porque a questão 991, ela vem falar exatamente sobre isso. Quando nós chegamos do outro lado, tomamos consciência do que precisávamos ter feito e nem sempre conseguimos, nós imploramos para voltar. Nós vamos esperar, gente, chegar lá para pedir para voltar. E aí, no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, ele tem aqui, né, o Código Penal da Vida Futura. Então, aqui ele resumiu, se nós pudéssemos falar, as consequências dos nossos atos para a nossa próxima reencarnação em 32 artigos do Código. E o 16º, ele fala do arrependimento, da expiação e da reparação. Então, ele fala que arrepender, ele suaviza os traços da expiação. Só de reconhecermos e querermos melhorar, ele já suaviza, a misericórdia divina já facilita. E nós não pagamos, às vezes, nem 1/1000 do que fizemos. Contudo, ele abre a esperança para o caminho, nos fortalecendo para reabilitar, reparar, contudo, para o quê? Anular o efeito, destruindo a causa. Então, arrepender é importante, querer reparar é importante. E este sentimento, quando ele é honesto e sincero, ele nos concede uma reparação para anular, para limpar este peso do nosso perispírito. Nós adoecemos o nosso espírito com os nossos sentimentos e ações ruins, né? Então, voltar e desejar é fundamental. É muito importante que nós tenhamos essa consciência. Essa questão 991, ela nos remete a um caso de 2 médicos na Segunda Guerra Mundial, foram convidados, eles foram recrutados para trabalhar, para cuidar dos soldados que estavam machucados. E esses 2, eles eram muito inteligentes na época, de famílias famosas, eles se recusaram, eles não tratavam de doentes de guerra, machucados de guerra, que não fossem do país de origem deles. Com isso, vários soldados tiveram problemas graves, ficaram com deficiência, muitos morreram.
todos dois muito inteligentes, os dois morrem nesta mesma guerra. Estes dois médicos, ao se libertarem, e mostra todo esse processo que eu disse da hiperamnese retrógrada, quando os dois desencarnaram junto e foi passando na tela mental todas as pessoas que eles deixaram de socorrer e o que tinha acontecido, um desesperou, ficou com extremo remorso e o outro arrependeu. Como sabemos disso? O que teve remorso ficou com muita raiva dele ter feito isso. Ficou preso no seu orgulho. Como que eu, tão inteligente, fui errar esse tanto? Olha a diferença do arrepender. O outro pediu que a misericórdia divina concedesse a ele a oportunidade de voltar como médico e que ele pudesse rodar todos os países cuidando de todos os carentes por onde ele passasse. Voltou, esse que estava com remorso, ele reencarnou com deficiência mental, impossibilitado, com extremo sofrimento, porque ele sentia muito remorso, muito orgulho. O outro que pediu, que queria cuidar de muitos, pediu que voltasse como médico e começou a trabalhar como médico sem fronteira, como médico de amparo a ONGs e associações. Escreve para mim, né, gente? Aí ele falou assim, eles queriam desencarnar, ele veio como médico para cuidar de outros. E aí o que acontece? O que é importante nesse sentido? Este que arrependeu fez um trabalho maravilhoso, viajando e cuidando com extremo amor. Sentia uma tristeza enorme no coração e só se sentia aliviado dessa depressão e dessa tristeza quando ele cuidava dos doentes na África, na Etiópia, foi para o Haiti. Então ele dizia que o coração apertava e ele sentia mal, mas quando ele estava cuidando, ele tinha uma tristeza, que mesmo sendo médico, mesmo viajando, mas quando ele cuidava das pessoas, ele ficava aliviado. E o outro passou uma reencarnação de sofrimento, debilitado, porque causou debilidade em muitos que ele não cuidou. A diferença entre remorso e arrependimento. O arrepender é uma ação que gera amor, é uma força que nos faz melhorar. Nós arrependemos, pedimos uma nova vida. E quando as coisas acontecem, a gente fica revoltado, né? Em vez de aproveitarmos, quando a gente diz que a dor e a tristeza é algo que nos faz evoluir, muita gente fala que nós espíritas estamos doidos, né? Viajando na maionese, delirando. Não. É para entendermos que quando a gente aprende a olhar nos olhos, ter empatia, se colocar no lugar do outro, desejar o bem, fazer de tudo para que as pessoas fiquem bem, abrir mão, às vezes, do nosso cansaço, dos nossos recursos, para levar amor ao próximo, nós sentimos uma alegria, nós sentimos um alívio. E cada vez que nós fazemos isso, nós vamos apagando as sujeirinhas que colocamos em nosso espírito e acendendo a luzinha do Cristo em nós. Que Deus nos ampare. Denise, só fazer um comentário aqui que a Rosa Vilela, ela colocou, só desencarnamos quando pagamos tudo que temos aqui. Não. Amiga, Rosa, é interessante sua colocação, é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, a gente tem essa sensação. Na verdade, nós viemos com prazo de validade. Todos nós nascemos e temos que cuidar do nosso corpo e da nossa vida para sermos completistas no projeto reencarnatório que nós imploramos para vir. O nosso tempo, né, também vai depender da nossa conduta com alimentação, com saúde, com respeito ao próximo. Isso tudo, até o excesso de raiva, desequilibra e tira da gente saúde e reduz os dias que nós vamos ficar aqui. Mas muitos de nós, minha irmã, os amigos espirituais nos dizem, né, na vasta literatura espírita, a maioria de nós não conseguimos ser completistas. O que é isso? A missão que nós viemos cumprir, a reparação que nós viemos fazer, nós muitas vezes não damos conta e ainda complicamos de quem. Então, o que acontece? Se nós não conseguirmos
fazer tudo que nós nos comprometemos, porque pelo véu do esquecimento, e quando a gente chega no corpo de carne, e a gente vai encontrando com os coleguinhas, e a gente quer enfiar o pé na jaca e curtir a vida, minha amiga, o que a gente faz? A gente deixa muitos projetos para depois. Muitos de nós falamos assim, não, deixa depois que eu aposentar, depois que eu tiver dinheiro, só quando eu tiver bem que eu vou ajudar. O parente está sofrendo, eu estou com dinheiro guardado. Não posso, eu tenho que guardar, eu tenho 2 meus filhos, não dá. E a gente vai dando desculpa para não enxergar do outro. A gente vê o outro caidinho na rua, alguém para e olha, eu estou com pressa agora. E aí nós vamos não cumprindo aquele processo, é nossa missão. Mas não tem problema não, Deus é misericórdia. Aí na hora que vem aquela tela mental nossa ali do que a gente aprontou, e vem a consciência e lembrando, Deus é misericórdia, Ele não nos violenta. Nós homens que somos muito severos ao julgar. É a nossa consciência que vai acender o arrependimento e a vontade de consertar o mal, que nós vamos pedindo novas oportunidades. Agora, nós estamos vivendo um processo, Rosa, de extrema oportunidade. Nós temos que ser alegres. Aí você vai falar assim, alegre agora no meio da pandemia? Nós estamos aqui falando, vendo, ouvindo. E quem tem alguma deficiência, fala assim, mas eu estou na cadeira de roda. Você fala, você ouve, você sente. Você pode cantar, você pode auxiliar ao próximo, né? Então, quantos exemplos nós temos de irmãos que trabalham muito mais do que nós, com uma extrema limitação física, que a gente encontra com essa pessoa, ela é extremamente alegre. Eu estava, o ano passado, com uma turma no Centro Espírita André Luiz, e falando sobre as oportunidades que a dor nos educa, um jovem de 26 anos pediu para falar. E esse jovem diz o seguinte, olha, eu tenho 26 anos, e ele é um morenão bonito, ele falou assim, eu me achava a última Coca-Cola do deserto, última bolacha do pacote, último biscoito do pacote. E eu aprontava todas. Hoje eu tenho 26 anos, há 3 anos eu fiquei completamente cego em 3 meses. E sabe o que ele me disse? Ele virou e falou assim, olha, hoje eu sei o que é viver. Vocês não prestaram atenção. Tinha um pé de jabuticaba próximo onde nós estávamos, ele falou assim, vem uma família de passarinho ali, cantou, rodopiou, num som lindo, vocês não prestaram atenção, eu ouvi. Então ele falou assim que as amigas levam ele para passear e que hoje ele senta perto dos riachos e escuta o som das águas correndo. E ele diz, eu nunca tinha prestado atenção quando eu enxergava que o som daquelas águas correndo no riacho era tão maravilhoso, era uma música que eu não percebia. Sou muito mais feliz hoje. Sou muito mais bonito hoje. Antes eu achava que eu podia aprontar com todas. Hoje eu sei que eu posso ser muito mais feliz respeitando e percebendo os sentimentos das pessoas. A reencarnação é para nos acordar. Nós, muitas vezes, não damos conta, mas nós precisamos nos despertar. Rosa, foi importantíssima sua colocação. Muito obrigada por ter colocado isso, que nos fez refletir. E com certeza, minha irmã, você é um objeto, um instrumento de Deus, para que a gente pudesse levar essa história para outras pessoas. Mas a verdade é que a gente, só os espíritos, né? Um Chico Xavier que faz muito mais. Nós estamos caminhando, mas nós não podemos, você está certíssima, nós não podemos parar no vitimismo e temos que lutar contra as nossas dificuldades, não para ter remorso, para arrepender e querer melhorar. Como aqueles irmãos médicos, né? Um ficou preso no remorso e o outro pediu, não, eu não quero ter limitação, eu quero trabalhar e socorrer e não ficar e ir em vários países. E ele foi como trabalho voluntário e foi em vários países. E cada alma que ele curou, ele foi reparando a que ele não curou. Que assim seja. Que assim seja. Questão 992 pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Resposta: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o cobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Miramês, o arrependimento na carne. A consciência, sendo um tribunal dentro de nós, é igualmente nossa mestra. Dentro dela fala a voz de Deus, que a tudo comanda. O homem arrependido se mostra ávido pelo cumprimento do dever e passa a entrar na competição, travando lutas e mais lutas, esquecendo as guerras exteriores, mas lutando consigo mesmo na aquisição dos valores imortais do espírito.
O arrependimento na carne faz a alma lembrar em tempo do que tem para corrigir e começar o trabalho de perdão, de caridade, de concórdia, limpando-se do orgulho e do egoísmo. Arrepende-te de todo o mal que porventura fizeste, que o arrependimento faz desabrochar a luz no coração, que podes alimentar pela caridade, e essa caridade é o amor. Pessoal, questão 992. Qual a consequência que produz arrepender no estado corporal? O que essa pergunta quer falar? Enquanto nós estamos encarnados, é o que a Rosa Vilela está falando ali. Enquanto nós estamos reencarnados, agora, nessa vida, enlaçados ao nosso corpo, né? Qual a consequência que dá esse arrependimento? Fazer já nesta vida atual que nós possamos progredir, que o espírito progrida, se tiver tempo para reparar suas faltas. Por isso que é importante. Questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Termos coragem de ver o que nós fizemos, termos coragem de arrepender e assumir, e termos vontade de reparar o mal que nós fizemos. Então, quando a consciência cobra do homem a censura, ele mostra a imperfeição. E aí nós podemos melhorar, porque a gente reconhece. Quando a gente dá uma pisadinha na bola e a gente fica sentindo culpa, quando alguém faz assim, a gente já começa a defender. Não, coitado, não vão julgar, porque a gente já reconheceu que fez isso também. Então, nós somos mais tolerantes à falha do outro. A tolerância, aquilo que muitas vezes nós chamamos as pessoas de bobas, né? Como é que pode dar uma face, se bateu nenhuma da outra? Não é para você espancar e não reagir, é para você mostrar o outro lado. E é nesse sentido, nós só somos capazes de mostrar o outro lado e agir em ação do bem quando nós temos a consciência de que nós também temos imperfeições. E aí, por isso que amar a si mesmo é termos coragem de ver quem nós somos. Aí nós estamos nos amando. Sabe por que nós não nos amamos? Porque quando nós negamos que nós fazemos o mal, nós conseguimos ainda machucar o outro. E com isso nós estamos agravando a nós mesmos, aumentando as nossas dificuldades. Amar a si mesmo é querer o bem para nós mesmos, fazendo o bem. Descobrindo que é só amando o outro que nós nos sentimos bem, teremos paz, equilíbrio, saúde mental, psicológica e espiritual. Então, amar o outro como a ti mesmo, que é um ensinamento maravilhoso do Cristo, é inteligente ser do bem. Porque desta forma nós construímos o amor ao próximo. A reencarnação, segundo Joana de Ângeles, psicografado por Chico Xavier, a reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui, né, questão 992, no corpo, a reencarnação é, desse modo, a mais adequada e sábia metodologia para a conquista do infinito. Então, e nós espíritos, quando estamos lá, desenlaçados do corpo no plano espiritual, onde a percepção, a sensação, nossa memória, nossa visão, nossos sentimentos, não tem um corpo que esconde, aí nós percebemos as verdades. Aquela pessoa no trabalho que eu impliquei com ela a vida inteira, era alguém que eu vim para ajudar a se acalmar, para amparar, porque em outras eras fui eu que provoquei e deixei ela extremamente nervosa. Aquela pessoa que está sempre mal-humorada, em vez de criticarmos e ficarmos longe, nós devemos ficar perto e contar coisas alegres para distrair o seu mau humor. Isso é caridade. Isso é plantar flores onde nós estamos. É florescer na mão do Cristo. E nós só aprendemos não quando estamos no plano espiritual. O plano espiritual nós tomamos conhecimento. Mas nós praticamos, nós provamos, nós melhoramos, nós nos reparamos do mal feito no corpo de carne com véu de esquecimento. Por mérito próprio, por livre-arbítrio, liberdade de escolha, nós vamos evoluindo. Então, é muito importante que nós, ainda no corpo de carne, façamos o bem. Olha só, a tomada de consciência que Chico Xavier sempre dizia, gente, a melhor, questão 992, né? Muitas pessoas, ficar penitenciando, ficar no remorso, ficar nos culpando. Ai, que eu não sofrendo, eu sofro muito. Não, é trabalhar.
a maior penitência que nós podemos fazer é fazer o bem servindo ao próximo. Ter a percepção nossa das nossas faltas, e é sempre hora de começar e ajudar. Ficamos tristes, nós temos vergonha. Sabe quando você dá aquele piti, que você dá aquela briga na família, que você faz aquela confusão, que de repente você fala, o que eu posso fazer para juntar esse povo todo, para pedir desculpa? Faça o bem. E conforme nós vamos vencendo isso, nós vamos entendendo também a dificuldade do outro e ficamos mais tolerantes, né? Dois médicos, essa semana, dois médicos que nunca tiveram nenhum contato com música, com dança, vestiram saia, chamam de tutu, né, de bailarina, toda colorida, e gravaram e soltaram nas mídias sociais. Porque uma menininha de 5 anos com um câncer muito grave teve uma reincidência. E aí eles, muito arrasados, e eles falaram assim, a gente não pode só cuidar dela, a gente precisa dar alguma alegria. Porque a gente dá remédio, dá injeção, dá coisa ruim. E aí os dois tiveram ideia, pesquisaram na internet alguns passos de balé e fizeram uma surpresa para que ela não entrasse em choque durante a sua sessão de quimioterapia. Então eles entraram com as sainhas de balé. É muito engraçado da gente ver porque... E eles tentam fazer todos os passos com aquelas saias coloridas por cima da roupa de médico. E a menininha que estava chorando, a hora que ela vê, ela vai e começa a dançar junto com eles e a ensinar. E foi um momento de muita paz e alegria no hospital. Porque diante deste momento, a felicidade daquela menininha e aqueles dois dançando, né? E aí perguntaram para eles, por que vocês tiveram essa ideia, né? E aí ela virou e falou assim, quando a gente ama o que faz e vê a tristeza, aquele câncer agressivo, ela passando por um processozinho, eles viraram e falaram o seguinte, que a maior alegria deles é que eles sabem que eles são péssimos dançarinos, mas que ela nunca, onde quer que ela fosse, ela não ia esquecer aquela homenagem que eles fizeram, porque ela amava as aulinhas de balé. E diante disso, enquanto, questão 992, qual a consequência de arrependermos? Enquanto estamos aqui, vamos fazer o bem ao próximo. Algum médico tem que vestir roupa de balé e dançar para um menino de 5 anos? Não. Mas esses dois médicos, esses dois profissionais, fora do horário de trabalho, foram lá com passainha colorida, ensaiar uns passos que tomam beleza, mas levaram alegria para alguém. Como diz Paulo de Tarso e Emmanuel, fazes um pouco mais. Que assim seja. Que assim seja. 993. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que, nesta vida, só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes. Pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Miramês. Instinto do mal. São almas ainda primitivas nos caminhos da vida, pois foram criadas deste modo, simples e ignorantes. Como pode a simplicidade, juntamente com a ignorância, somente fazer o bem e compreender todas as leis de amor feitas por Deus? Um ignorante é aquele que não sabe, e quem não sabe não pode ser útil, a não ser comandado por quem tenha entendimento. Quando a consciência nos mostrar uma imperfeição, cuidemos dela, que no trabalho de purificação dos nossos sentimentos, mãos invisíveis, cheias de amor, nos ajudarão no exercício da harmonia dos nossos corações e da paz da nossa consciência. Que lindo! Olha só, questão 993. O que aqui Kardec perguntou para os espíritos? Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento. Às vezes a gente vê umas atrocidades que a gente pensa assim, como é que pode, gente, fazer tanto mal, gerar tanta dor, né?
Mas aqui os amigos espirituais respondem. Todo espírito, ele tem que progredir e ele progride. Isso é inevitável para todos nós. Aquele que nessa vida tem o instinto do mal, numa outra ele terá o instinto do bem. E é para isso que nós renascemos muitas vezes. A questão 132 do Livro dos Espíritos, ela pergunta para nós, qual é a finalidade de reencarnação? Finalidade de progredir. É a misericórdia divina que, em vez de nos punir e julgar no fogo eterno, ele nos permite uma ação de Cristo, de Deus, ação reparadora, força transformadora. E todos nós, a cada reencarnação, vamos melhorando. Vamos melhorando. E aí nós vamos dando exemplo, amparando o outro. E vamos assim, por isso que há muitas moradas na casa do meu Pai. Por isso que há muitas moradas. O que o Cristo dizia? Meu reino é desse mundo. Há moradas de espíritos que já renasceram muito mais vezes, arrependeram, praticaram o mal, praticaram o mal, arrependeram, fizeram bem, foram limpando, evoluindo, e hoje são merecedores de viver em moradas, onde não é necessário, onde não tem doença. Onde o desencarnar e o renascer é fluido, é leve. Onde não se tem a necessidade da matéria e do alimento, se tem o pensamento e a emoção como condutor de energia e de luz. Então, todos nós somos criados por Deus, perfectíveis. Todos nós temos a alegria de, ao tomarmos conhecimento, renovarmos a nossa esperança. Olha aqui, pessoal, o Michael Jordan, ele construiu 2 hospitais nos Estados Unidos, inaugurou um há pouquíssimas semanas, porque lá a crise da Covid está muito alta, e lá não tem o SUS que nós temos aqui. Então, o que ele fez? Ele virou toda aquela comunidade, né, principalmente dos latinos, os que estão lá de forma não legalizada, para eles é muito caro, é quase impossível ter acesso à saúde. Fizeram uma pesquisa, muitos idosos, mesmo americanos, sabendo que estavam com Covid, pediram que não levasse ao hospital, porque tudo que eles tinham reservado era para deixar para a família, porque se eles fossem para o hospital ainda não pagariam tudo. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante, para que nós possamos entender. Enquanto está aqui, a cada reencarnação, nós podemos imediatamente praticar o bem, deixarmos de ser vítima. Ninguém é culpado por nada que nós passamos. Nós, pela nossa sintonia mental, atraímos, porque nós temos isso dentro de nós. Isso é o processo de evolução de arrepender. Reconhecer que somos imperfeitos e reconhecer que onde nós estamos, nós podemos viver e ser melhor. Às vezes, tolerar o próximo, seja esse próximo quem for, é evolução e crescimento. E isso nos educa. E tem situações que nós somos colocados que não tem escapatória, a gente não consegue fugir. Porque quando nós somos infantis, a gente foge. A namorada engravidou, o bonitinho some, foge, né? Às vezes a gente comete alguma coisa, os pais faleceram, eu quero ficar com a herança, eu dou um jeito de eliminar os outros, né? Então, o que a gente faz? Quando nós somos crianças e queremos viver os prazeres da matéria, nós muitas vezes tomamos atitudes e ações de não entender o sentimento, atravessar, passar por cima, né? Então, só lembrando disso aqui, o cantor, essa semana, os pais do Ed Sheeran, aquele cantor maravilhoso britânico, eles reuniram alguns brinquedos, acharam coisas dele de infância, pediram outros importantes também, que dessem alguma coisa, que eles queriam fazer um leilão, gente, porque eles vão doar esse dinheiro para reconstruir um playground para crianças que moram num lugar que todos têm deficiência, eles ficam tipo num hospital, onde as pessoas com muita dificuldade têm as moradias também. Então, eles vão ajudar, são as pessoas jovens que têm doenças progressivas e incuráveis. Então, eles vão construir playground, melhorar a condição e acesso dessa morada deles. E aí eles fizeram, né, estão fazendo esse grande leilão
para que possam ajudar. Somos nós, na oportunidade de reencarnado, usando o nosso tempo, né? E doando amor, né? Doando amor. Muitas vezes as pessoas ficam apegadas, carregando as coisas e aquilo ali transformando em recurso para aliviar o próximo. Essa questão 993 vem nos dizer o seguinte: quando nós julgamos que as pessoas só vêm para fazer o mal, nós estamos esquecendo que em outras eras nós cometemos o mal. Tudo que nós passamos, direto ou indiretamente, nós de alguma forma já contribuímos com isso em outras eras. Estamos aqui como expiação para viver, reparar e auxiliar aquele a quem muitas vezes nós machucamos, e como provação para nos fortalecermos no bem, amparando alguém que vai sofrer algo que nós já sofremos. Então é fácil de suportar. É aquela velha história da mãe que reclama o dia inteiro que tem que limpar a casa e fazer comida, e aquela mãe que acha uma delícia lavar a roupa e preparar a comida para os filhos. É a mesma história, cada uma com uma emoção e com um sentimento. Uma só tem a ira e o cansaço, e a outra tem a esperança e a alegria. Ver tudo limpo, bonitinho, não importa. Eu tenho uma colega que ela fala, participando da campanha do quilo, né? Isso é muito comum na nossa seara espírita. Ela falou assim: gente, uma vez nós fomos pedir alimentos em algumas casas, e aí nós ficamos sem graça, que era uma casa muito humilde, na rua em que nós estávamos, mas nós pensamos assim, de jeito nenhum, pedimos em toda a casa, vamos pedir aqui também. E ela disse que quando ela bateu na porta, era um sábado de manhã. Quando ela bateu na porta dessa casa, uma senhorinha, com tanta alegria, recebeu elas tão bem, que quando elas se assustaram, elas estavam dentro da casa da dona tomando uma sopa. E ela disse que ela nunca tomou uma sopa com um tempero tão gostoso como aquela. Ela falou assim: pergunta se tinha muita coisa. Não tinha quase nada naquele macarrão, mas eu nunca vou esquecer do tempero e da alegria que ela nos convidou para tomar a sopa com ela. E ainda doou. Enquanto aqui estamos, aqui devemos lutar contra as nossas vaidades e entender a dor do outro como nossa. Emmanuel, enquanto não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente terás que passar por ela. Que assim seja. Questão 994. Pergunta: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Resposta: sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Miramês, o homem perverso. A perversidade nasce da ignorância das leis e da justiça divina. Se o homem mesmo, nos seus primórdios, reconhecesse que tudo que ele fizer de mal para os outros estará fazendo para si próprio, se abrandaria na sua maneira de agir, certo de que no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele recebeu todas as lições teóricas. Certamente que todos nós devemos ajudar ao perverso de hoje no arrependimento, inspirando-o para a esperança no porvir. Jesus nos disse que não veio à terra para os justos, e sim para os pecadores, que o perverso escute a voz do Divino Mestre. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não se junta, espalha. Mateus 12:30. A questão 994, né? O homem perverso, que não reconhece as suas faltas, ele sempre reconhece depois da morte, né? Isso aqui é muito claro, sempre reconhece. Todos nós, fatalmente, vamos progredir. Reconhecer as nossas faltas é progredir. Mas o livre-arbítrio nos ensina a liberdade que o Cristo nos deu, que basta a nossa vontade e nós podemos começar a praticar o bem. Basta nós querermos, qualquer que seja a situação. Então, a questão 994, né, o homem perverso que não reconheceu, ele sempre reconhece depois da morte. A resposta dos irmãos espirituais aqui
eles nos convidam o seguinte, olha, reconhecer vai depender da vontade do Espírito em ter coragem de refletir sobre suas ações. Nenhum de nós vem para fazer o mal. Respondendo a nossa irmã Joelma, segundo Emmanuel, 2 semanas de Evangelho, 2 semanas que a gente escuta sobre o Evangelho, nós já temos capacidade de viver uma vida inteira no caminho do bem. Então, a nossa responsabilidade de já termos o conhecimento do exemplo de Jesus, quando Jesus veio à Terra, está no livro A Caminho da Luz. Jesus, Espírito puro, um amor incondicional, se fez carne para nos ensinar o caminho da justiça divina de amor e caridade. A infância espiritual da Terra acabou ali. A partir do momento em que Jesus veio, cada espírito vinculado ao nosso grande pastor, que é o Cristo, Jesus, todos nós, a nossa infância tinha que ter acabado ali. Já éramos espíritos de muitas reencarnações. Há mais de 2000 anos, nós ainda não estamos seguindo o exemplo de Jesus, que veio para nos despertar para uma vida plena, porque paz e alegria está diretamente ligada à nossa capacidade de amar. Amar não no sentido da matéria, do prazer, é no amar em fazer a alegria do outro. Isso é amar. Então, ninguém reencarna para fazer o mal em momento algum, porque a nossa escolha de pedir para voltar é para fazer o bem e progredir. Ninguém vem para matar ninguém, assassinar ninguém, estuprar ninguém. Todo espírito reencarna com o intuito, com o ensinamento de fazer o bem. A ninguém é dado o direito de praticar o mal. Quando nós praticamos o mal, porque nós agredimos a lei divina e somos convidados a reparar esse mal. Nós temos que entender, todos nós, encarnados e desencarnados, que a escolha do que nós vamos sentir, fazer, praticar é nossa. Só vai fazer o mal quem quer praticar o mal. Só vai lutar contra o mal quem quer ser do bem. Então nós vamos lutando, porque nós todos temos dentro de nós, né, aquela, como o Chico dizia, um dia perguntaram ao Chico, o que é que você tem mais medo na vida? Ele falou assim, meu maior medo é da fera que existe em mim. A capacidade que a gente tem de ter raiva, de ira, né? Então, a nossa luta é a vontade de querer fazer o bem, vontade de vencer os nossos defeitos, vontade de enxergar as nossas falhas e praticar a lei de amor. Então, aqui fala que o homem que é do mal e ele não reconhece durante a vida que ele praticou o mal, acontece que a nossa centelha divina, nós sempre gravamos em nós a consequência do sentimento que nós causamos no outro. Porque antes de fazer o mal para o outro, isso vem na nossa mente. Então, isso polui o nosso espírito. Isso suja a nossa condição perispiritual. Então, quando a gente fala que não arrependeu na vida, é porque a nossa vaidade, o nosso orgulho, e como espíritos ainda infantis, nós achamos que estamos enganando quem? Porque nós sentimos mal-estar. Muita gente às vezes acha que tem prazer quando a pessoa faz algum mal, mas lá no íntimo, nós sentimos que não fizemos o bem. Por isso que o mal tem que viver em bando, tem que ter turminha, tem que chamar o outro, quer arrebanhar, né? Para ele se fortalecer. Porque quando nós praticamos o mal, quem tem orgulho e alegria de contar que fez algo errado e ruim? Então, por isso a importância de que nenhum de nós, em momento algum, nem nessa reencarnação e nem na próxima, ninguém vem com autorização para fazer o mal. Quando nós praticamos o mal é porque nós estamos agredindo a lei de Deus. Então, essa questão, quando fala isso, nós todos vamos fatalmente progredir, evoluir, deixar de fazer o mal e fazer muito bem. Todo aquele irmão que pratica o mal é aquilo que Chico Xavier dizia, que o olhar que Jesus tinha fará o bem um dia, certamente. Então, aqui a teimosia e o tamanho do que nós vamos precisar reparar vai depender da nossa escolha de já querer fazer o bem ou não. Que assim seja. Que assim seja. Questão 995. Pergunta: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Resposta: há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam,
estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Questão A. Pergunta: não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Resposta: desejam, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Miramês, diversidade. Os espíritos sofredores, mas mais primitivos, certamente que desejam curar-se. No entanto, quando eles encontram na realidade o método de cura, preferem por não suportarem o sacrifício, o mesmo jeito de vida que estavam levando. São muitas as conjunções que aparecem nos seus caminhos e são desprezadas. Somente a maturidade poderá fazê-los interessar-se pela sua paz nascida, em parte, dos seus próprios esforços. Devemos aceitar a dor como sendo ponto indispensável para o despertamento da alma, em quaisquer condições de vida. Ela anda paralela com o progresso em todos os seus movimentos, mas não podemos esquecer que cada criatura a sofre em dimensão diferente. Pessoal, questão 995. Traduzindo isso aqui, né? Haverá espíritos que, sem ser maus, são indiferentes à sua condição, não desejam esses espíritos abreviar sofrimentos? Aqui nós estamos nos refletindo, nos fazendo refletir sobre quantos de nós ainda estamos presos no vou viver a vida, vou curtindo, não somos capazes de ter empatia. A empatia é nos percebermos, nos sentirmos no lugar do outro. Mas a empatia por si só, ela não nos faz agir. Então, muitas vezes a gente fala, coitadinho, nossa, que maldade que fulano fez. Você vê alguém maltratando um animal, você vê alguém maltratando uma criança, mas você não vai meter porque o problema não é seu. É isso que é a questão 995. Quantas pessoas passam pela vida e às vezes nos contam relatos de que viram tantas dificuldades, tanto sofrimento, e, não vou me meter, porque esse problema não é meu, eu respeito as pessoas. Nós estamos sendo omissos. A questão 995 chama omissão. Quando nós temos uma reencarnação, numa condição bacana, né? Às vezes extremamente saudáveis, e passamos pela vida achando que estamos aqui a passeio, perdendo tempo e oportunidade. Ninguém reencarna, gente. Alguns até pedem, né? Quando nós somos espíritos assim bastante infantilizados, a gente pede uma certa facilidade. Mas se isso é concedido, é para que isso se torne ações do bem. Né? Uma socialite em São Paulo, ela tinha uma condição financeira muito boa, casada com uma pessoa importante, e ela falava que o marido não aguentava ela mais, porque ela podia estar na festa que fosse. Se ligassem para ela, que os meninos ali da Praça da Sé tivessem precisando ou sofrendo alguma ameaça, ela largava tudo e ia socorrê-los. Ela tinha uma condição de tranquilidade, status social, e ela não abria mão de envolver e ajudar os meninos moradores de rua. E ela dizia, eu não tenho direito de julgá-los, eu tenho direito de amá-los. E ela levava roupa para um, remédio para outro, ajudava o outro, tentava acordar e despertá-los para uma vida melhor. Quantos de nós passamos uma vida inteira atormentando o vizinho, implicando com o parente? É aquele famoso, né? Estraga a festa, porque ele sempre na festa da família, ele que provoca a briga. E aí ele sai de santo e desagrega, né? São pessoas que passam sem construir. Triste, porque tudo que não fizermos, faremos em outra vida. Lembra a história da nossa amiga? Ela entrou no centro espírita, foi para a reunião mediúnica. Normal, achando que estava arrasando, que tinha feito muita caridade durante o dia, porque tinha atendido no atendimento fraterno. E durante a reunião, o mentor se manifesta e diz a ela, fulana, ciclana passou perto de você. E ela lembrando que ela passou perto da ciclana, ela falou, pois é, nesta reencarnação você devia a ela um sorriso, agora você deve 2. Então nós não estamos a passeio. Tudo que está à nossa volta
é a oportunidade que nós temos de entrarmos na sintonia da lei divina, que é a lei de Deus, e trabalharmos pela harmonia do planeta e do mundo. Ficarmos dando pedra nos dirigentes de outros países, ficarmos dando pedra no nosso dirigente da cidade, do estado, do país, do continente, do vizinho, é muito fácil. Mas pagar os impostos corretamente, sermos honestos com as nossas questões sociais, respeitar a vaga daqueles que têm deficiência, são atitudes simples, dar bom dia, não permitir que ninguém seja indiferente diante de nós. Nós precisamos ver os invisíveis. Uma história muito linda. Olha a missão de cada um de nós. Olha essa questão 995. Chico Xavier contou que ele tinha um gari que sempre trabalhava na região próximo do centro espírita onde ele trabalhava. E ele era grande, o pessoal chamava ele de Chicão, e disse que era um grandão, morenão, bonitão. E ele era conhecido como hoje a gente chama de gari, né? Na época era o lixeiro. E ele sempre catava o lixo correndo, dançando e cantando. Correndo, dançando e cantando. E diz que Chico adorava abraçar e conversar com ele. Às vezes, Chico está suado, sujo. E diz que Chico às vezes parava de atender lá, porque Chicão ia passar. E aí um dia Chico contou. Mas por que você tem essa ligação com o Chicão? De onde você conhece Chicão? Você nasceu lá em Pedro Leopoldo? Aí Chico contou. Quando eu vim reencarnar, os amigos espirituais disseram que o trabalho ia ser muito pesado. E em função disso, a energia dos irmãos inferiores seria muito pesada. E que nós precisávamos de pessoas próximos aqui que fortalecessem e limpassem o ambiente. Então Chicão se ofereceu para vencer o protetor dessa área. Como ele tinha alguns resgates, ele tinha que vir como uma pessoa de corpo, porque ele foi um pouco orgulhoso. Ele ia procurar emprego em todos os lugares, ele só ia conseguir trabalhar na limpeza pública. E ele vem e faz, porque uma certeza nós temos. O que nós vemos ele carregando lixo, mas a espiritualidade nos conta que ele faz com tanta força, com tanta alegria o trabalho dele, com tanta felicidade, por estar tendo essa oportunidade de trabalhar, que ele vai limpando a esfera, a energia psíquica, o magnetismo de tudo aqui em volta. Por onde ele passa, ele limpa os miasmas e energias ruins. Cada um, no seu lugar, nós temos a nossa luzinha, a nossa limpeza para fazer. Que assim seja. Que assim seja. Questão 996 pergunta: pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Resposta: assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Questão 971. Influência que exercem os espíritos uns sobre os outros. Miramês. Fraco arrependimento. Deus não pede que tendes o que, por enquanto, é impossível, mas pede que não pares de te esforçar no aperfeiçoamento espiritual. O progresso é a mão de Deus que percorre toda a criação com a mesma justiça. Ela vai chegando aos ouvidos dos homens na sequência que esses homens forem despertando suas qualidades de assimilação. Se hoje és ignorante de certas coisas, não o serás amanhã. Esta é a marcha da humanidade e dos espíritos desencarnados. Nada existe sem movimento, e vida é movimento. Pessoal, questão 996. Ele vem nos falar o quê? Que alguns de nós, muitos percebendo que não estão fazendo bem, ainda são, reforçam, né? Tem aquela recrudescência, aquela dificuldade em arrepender, continuam praticando o mal. Neste caso, o convite à alegria da espiritualidade dos bons amigos, que Deus nos concede por misericórdia divina, que quando nós arrependemos de verdade, a nossa reparação é 1/1000 do mal que fizemos.
Se cada um de nós, por que tem o véu de esquecimento? Por que muitos espíritos, muitos de nós imploramos para voltar? Enquanto estamos no corpo de carne, brevemente estamos esquecidos de todo o mal que causamos. Então, reencarnar rápido, permitir aceitar pai e mãe que nos aceite, não nos aborte, nos dê um corpo, é um refrigério para uma alma culpada. É uma bênção divina, em que nós, em vez de usarmos isso para limpar todo o nosso perispírito, limpar a nossa alma e voltarmos fortalecidos. Doenças muito pesadas, muitas formas, né, que as pessoas, doenças muito dolorosas, sofridas, muito câncer, que às vezes a gente pensa, como que a pessoa pode estar daquele jeito? São bênçãos divinas, que nós corajosamente pedimos para passar, limpando toda a sujidade que fizemos em outras eras, despertando no plano espiritual, leves, livres, soltos, bem melhores, resgatando, reparando. A questão 996, ela nos diz o tempo que nós gastamos para amadurecer, crescer e amar ao próximo. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, logo no início, conta a história de uma família, que começa com os amigos espirituais, no plano espiritual, recebendo uma fervorosa prece de uma jovem de 14 anos. Por isso que a prece é importante, quando ela tem um sentimento, quando ela é verdadeira, quando nós não estamos em praças públicas, orando com as nossas melhores roupas, bem alto, falando mais alto que todo mundo, para todo mundo ver, como o fariseu que nós estamos rezando não sei quantas preces, né? Quando ela é de sentimento, ela arromba os céus. A capacidade que nós temos, o sentimento que nós colocamos numa prece, gera uma energia, um magnetismo, um padrão vibratório que vai alcançando escalas. Preces repetitivas, sem interesse, né? Quando nós estamos falando sem evocar, sem chamar a Deus, elas não passam do teto da nossa casa. Preces com sentimento, arromba os céus. Essa jovenzinha no livro, 14 anos, no livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier, psicografado por Chico, ditado por André Luiz, conta que essa jovem Evelina, aos 14 anos, faz uma prece desesperadora, pedindo a Deus pela sua mãezinha que desencarnou, que acalme o coração de sua madrasta, que tanto tem a feito chorar, sofrer. E André Luiz, com a equipe espiritual, estudando, eles ficam impressionados a velocidade com que essa mensagem, por meio de uma prece, chega e uma equipe espiritual inteira se movimenta em socorrer a jovem Evelina. E ao chegar na casa dessa jovem, né, eles descobrem, encontram uma cena triste, muito triste, né? A madrasta numa cama, totalmente desequilibrada, uma obsessora com raios e teias magnéticas e escuras envolvendo toda a região cerebral. Olha a importância do nosso pensamento, olha a monideia, olha a aceitação do que vem em nossos ouvidos. E esta outra, que era a mãe de Evelina, envolvendo num processo obsessivo, esta outra, por quê? Porque a madrasta gostava mais do menino do que da Evelina. Mas essa madrasta, quando casou com esse viúvo, ela achou que era muito menino para ela olhar, né? Incomodava ter criança. E de repente, este menino, Júlio, 7 anos de idade, ela o deixa sozinho brincando na praia, no mar, e sai. No íntimo, ela desejou que ele fosse embora. Ela vou afastar, porque se a onda vier e pegar. Só que este menino, ele já tinha uma intenção de desistir, porque ele tinha amor profundo pela mãe que tinha morrido. E nessa tristeza, ele caminha no meio do mar, vem uma onda e não consegue salvar. Quando essa madrasta percebe que este menino
ela afastou, que esse menino podia realmente morrer, e ela arrependeu e vai correr, já é tarde. Ele já tinha desencarnado. E essa a Evelina, a jovem de 14 anos, nesse sofrimento, em ver aquela tristeza, o pai triste, porque a segunda esposa estava definhando. E aí os amigos espirituais vêm e explicam. Aquela obsessora, que envolve numa teia de fluidos negativos, criando uma rede de fluidos que afeta o cérebro daquela irmã deitada, era a mãe da Evelina. Acontece que na revolta de ver, permitir que seu filho desencarnasse, este espírito, que era a mãe dela, não entendendo o seu caminho, o seu processo de evolução, começa a sentir muita raiva dessa madrasta. A madrasta com um sentimento de culpa, porque ela teve remorso, ela não teve arrependimento, ela teve remorso. O sentimento de culpa fez com que a frequência baixasse e entrasse na sintonia da outra que queria vingar. E aí é explicado o pensamento negativo, remorso, sem ação reparadora no bem. A outra, sem reconhecer o processo evolutivo, querendo vingança. Isso permitiu que entrasse numa sintonia e foi minando na outra vontade de se alimentar, de se cuidar e fazendo reforçar o sentimento de culpa. Então, nessa lição entre o céu e o inferno, o livro chama Entre a Terra e o Céu, porque o livro Céu e Inferno nos diz sobre a distância entre ter remorso e arrependimento, força reparadora e bem, reconhecer que ao desencarnar, nós não devemos ficar buscando irmãos para não perdoar. Todos nós precisamos entender que nós estamos para evoluir. Olha o que fez esta mulher entrar em sintonia com a outra. Um sentimento. Então, se ela arrependesse, pedisse desculpa, rezasse, adotasse outra criança, cuidasse de outras crianças, fizesse muita caridade, ela já estaria num processo de reparação. Pedisse perdão a esse espírito. E, neste sentido, olha o que vem nos ensinar essa lição com relação à expiação e arrependimento. Ela vem nos ensinar o poder da prece, num só conto de André Luiz. Ela vem nos ensinar o que nós fazemos e atraímos e permitindo numa ideia fixa, quando nós estamos cansados, irritados, desejando mal. Quando nós temos sentimentos que não são bons, nós atraímos irmãozinhos que não têm sintonia conosco e às vezes querem nos pegar e nos fazem chegar nesse processo. Há um processo de permissão. Por maior que seja a nossa dor, por mais difícil que seja a nossa vida, levantar a cabeça, sacudir o pó e continuar. Quando Jesus disse aos seus discípulos, ide pregai, e quando ele dizia que se a casa que não quisesse ouvir, sacode o pó e vai andando, né, vamos sacudir a poeira e continue no seu processo, este ensinamento vem nos mostrar que todos nós, questão 996, independente do tempo que nós vamos gastar para arrepender, toda hora é hora de recomeçar. Chico Xavier dizia uma palavrinha mágica, uma frasezinha mágica, né? Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então, entendendo este processo, nós vamos entendendo a nossa responsabilidade, o nosso espaço de estarmos aqui. Vai ler mais uma? Ou você quer que a gente finalize com mais uma história? Então, vou finalizar, gente. E semana que vem a gente continua na 997. Quando nós estamos aqui, a questão 996, ela veio perguntar exatamente isso, né? A gente não demora a arrepender, a gente fala, né, que a pessoa não se responsabiliza. Acontece o seguinte, todos nós temos o nosso tempo e precisamos não julgar, mas entender, tolerar e aceitar que o outro é alguém como nós, ainda imperfeito. E aonde nós estamos, nós temos a oportunidade de sermos menos agressivos, menos violentos e mais amorosos. Tem uma jovem, muito interessante, uma jovem inglesa, eu estava lendo, ela tem 26 anos de idade, né?
E ela toda a vida foi mulher muito guerreira, adolescente, e ela pediu à mãe para fazer nas férias uma viagem que elas iam trabalhar na África, na Tanzânia, com órfãos na África Oriental, porque elas iam passar umas férias trabalhando no orfanato. Essa jovem tinha, na época, 20 e poucos anos. E ela se envolveu. E ela apaixonou tanto. Você sair lá da Europa, né? Passar suas férias no trabalho no orfanato lá na África. E ela se envolveu e ela apaixonou. Ela não voltou para a casa dela na Europa. Ela ficou nesse orfanato. O orfanato foi fechado. Ela adotou 14 crianças. 9 já são adotados com a certidão de nascimento para ela. Ela mora com os 14. Ela tem 26 anos de idade. E a mãe dela falou que ninguém na casa dela estranhou, porque ela desde menina falava que a maior alegria da vida dela, que ela sabia que ela tinha que cuidar de crianças. Que ela tinha certeza que ela veio, porque ela amava as crianças. E que ela tinha muita tristeza de saber que crianças passavam fome. E aí, quando ela viu o abuso que as meninas sofriam, que as crianças sofriam nesse orfanato, ela não teve coragem de voltar para casa. Ela ficou lá, para amenizar essa dor e para ajudar, né? Então, ela acolheu as 14, adotou 9 legalmente. E ela fala que essas crianças são a vida dela. Ela fala, eu crio sozinha e me fazem passar longas horas, fazendo altos malabarismos. E ela fala, eu sempre tive em mente que queria ajudar crianças de rua. Então, o que ela fala agora, o que ela nos ensina, é a alegria de um momento maior. Neste momento, gente, nós estamos falando sobre arrependimento e expiação. Nós estamos falando sobre recomeçar. Nós não estamos falando, viu como o Espiritismo conhece a verdade e ela vos libertará? Quando Jesus veio nos ensinar a lei da justiça divina, amor e caridade, nós conseguimos entender. Nós não somos sofredores, nós somos espíritos abençoados com a permissão de reparar o mal que fizemos. Então, hoje, né, este ano, 9.483.000 pessoas até hoje morreram de fome. Hoje, gente, crianças com menos de 5 anos, 6.445.000 crianças morreram de fome. Né? Nós tivemos esse ano 909.341 suicídios. Nós tivemos 1.144.000 mortes de acidente de trânsito. E este ano se gastou 339 bilhões de dólares comprando drogas ilegais. Estamos reencarnados não para fazer o mal, para progredirmos e arrependermos no sentido de uma ação fortalecedora e criadora do bem. A cada um de nós, todas as vidas importam. Todos que estão ao nosso lado e que estão distantes são como nós. A cada um de nós, conforme as nossas obras. A cada um de nós, na alegria de adotarmos aquele, seja ele quem for, com um sorriso de esperança e de brandura. E por pior que esteja o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa condição financeira, nada nos impede de sorrir e de abraçar com os olhos. Que a paz do Cristo nos fortaleça na coragem de uma semana melhor. Que assim seja. Quer fazer algum comentário? Nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo com muita humildade todos os irmãos que conosco, pacientemente, nos fortalecem. Lembrando que o estudo, gente, a cada um de nós ele bate de uma forma, ele vem de uma forma. Ninguém aqui é dono da verdade. Somos todos, estamos todos buscando o conhecimento e o entendimento de Jesus, seguindo o exemplo do Cristo. Gratidão eterna pela companhia de cada um de vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que nós estamos aqui para agradecer a oportunidade, encarnados e desencarnados, de estarmos com Teu conhecimento,
de sabermos, Cristo, que não nos desampara, de termos a certeza, de onde quer que nós estejamos, o teu amor vela por nós. Aqui estamos para agradecer toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, aos nossos mentores, anjos da guarda, espíritos protetores, que mesmo com as nossas imperfeições não nos abandonam. Aqui estamos para agradecer o sol que aquece a nossa alma, o vento que leva a tristeza embora. Aqui estamos para agradecer as cores das flores e da natureza. Todas as folhas, cada um tem um tom de verde. Cada verde tem um tom de amor. Mestre Jesus, que o brilho das estrelas, das grandes moradas, dos bons espíritos de novas moradas, possam chegar até nós como a luz do teu amor. Cristo, que cada um de nós, encarnados e desencarnados, a partir deste momento, tenhamos força, vontade e coragem de termos escolhas melhores. Que a luz do teu amor abrande toda e qualquer aflição, levando o sorriso da esperança em todos os cantos do universo. Que assim seja. Que assim seja.